Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todo mundo aqui para a aula de hoje, né? Todo mundo conseguiu trazer o nosso cone que eu pedi para vocês confeccionarem? Beleza? Conseguiram? Legal, então se todo mundo trouxe, então a aula de hoje vai ser bem tranquila, tá? Então vamos começar a aula de hoje então. Para vocês pensarem na nossa aula de hoje, eu trouxe duas perguntas para a nossa aula de hoje, ó. Primeira pergunta: por que a medida da altura de qualquer figura geométrica é sempre feito tendo como um ângulo 90 graus com a base? Tá? A segunda pergunta é: por que o comprimento de qualquer circunferência sempre é 2π vezes o raio? Pensem aí, com o decorrer da nossa aula, nós vamos desvendar essas duas perguntas aí. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conceituar corpos redondos, conceituar cones, tipos de cones e planificação do cone, tá? Para nós entendermos isso aí, precisamos saber o que seria corpos redondos. Vocês sabem me dizer por que é dito como corpos redondos? Alguém poderia me dizer? Isso mesmo, é porque ele tem a sua forma arredondada, né? Por isso que dá o nome de corpos redondos. Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem o que seria corpos redondos. Nós temos outros tipos de corpos redondos aqui, ó. Eu pedi para vocês trazerem o cone, mas não é só o cone que é um corpo redondo. Nós temos a bola, tá? Que é um corpo redondo, mas ele se chama esfera, tá? Eu tenho aqui o copo e o vaso, também é um corpo redondo, mas é chamado de cilindro, tá? E o cone da aula de hoje, que nós estamos falando de aula de hoje também. E esse vaso aqui, tá? Ele é uma parte do cone, que nós falamos que é um tronco de cone, tá? Então nós temos alguns exemplos aqui, como vocês já devem ter pesquisado, tem vários tipos de exemplos de corpos redondos, tá? Como vocês já confeccionaram, vocês já sabem que o objetivo da nossa aula maior é falar sobre o cone. Onde podemos ver esse tipo de formato no nosso dia a dia? Alguém pesquisou, viu aí? Viu? Isso mesmo. Então eu trouxe alguns tipos de cone aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Na arquitetura ela é utilizado, tá? A geometria é muito utilizada na arquitetura. E aqui nós estamos vendo aqui um monumento aqui, tá, que tem o formato de um cone, que é lá no Japão. E alguém me falou aí sobre esse cone aqui, que é utilizado no trânsito, né? Então ele define que você tem que tomar atenção, nas escolas também tem, em obras, né? Aqui eu tenho o chapéu, esse chapéu aqui, e aqui tá, esse cone que tem esse mesmo formato aqui do chapéu dos chineses, que utiliza para proteção do sol, do sorvete, e outros tipos também, que vocês já devem saber, ou que já pesquisaram aí também, né? Vamos ver os tipos de cone então, as classificações do cone. Eu tenho dois tipos de cone aqui, pessoal, o cone reto e o cone oblíquo, né? Hoje eu vou trazer somente esses dois. Nós temos outros tipos de classificações de cone também, com outros nomes também, de cone, mas vamos a ter somente hoje no cone reto e cone oblíquo, tá? Vamos falar por menos das letras aqui, ó. Isso aqui é o vértice, geratriz, altura e o centro. Geratriz, vértice, altura e centro também, tá? Mas posteriormente eu vou entrar mais em detalhes sobre o de cada um aí, tá? Mas por que o nome desse cone se chama cone reto? Alguém poderia me dizer? Sim, é isso mesmo. Esse primeiro, ele é dito como cone reto, por quê? Porque aqui forma com a base um ângulo de 90 graus. E todo mundo sabe que o ângulo 90 graus é dito como o ângulo reto. Por isso que o nome veio cone reto. E esse oblíquo aqui, por que é o cone oblíquo? Sim, ele é inclinado, né? Agora, vocês lembram, para vocês entenderem por quê, vocês lembram que um ângulo, tá, que é menor do que 90 graus, ou seja, está entre 0 e 90 graus, como é que era o nome mesmo que nós já vimos? Como é que é o nome desse ângulo? Ângulo o quê? Oblíquo, isso, oblíquo. Por esse ângulo ser um ângulo menor do que 90, está entre 0 e 90, eu digo que é oblíquo. Então, aí vem o nome de cone oblíquo,
tá? Agora, vamos relembrar a primeira pergunta que eu fiz para vocês sobre a altura. Vocês lembram sobre a altura que eu falei para vocês? Ó, a altura, tá, ó, é esta linha aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. E a altura desse outro cone inclinado, ou oblíquo, também é essa linha aqui, formando um ângulo de 90 graus. Por que eu não poderia pegar aqui, ó, esta linha aqui, traçar a linha do vértice até o centro, falar que essa aqui seria a altura? Seria certo eu falar que essa era a altura? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Porque a altura, como eu fiz a primeira pergunta, ela tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Mas por que disso? Olhe para mim aqui, tá? Ó. Se eu for fazer a medida da minha altura, eu posso inclinar o meu corpo e tirar minha medida? Não posso, né, pessoal? Ou seja, se eu inclinar da mesma forma que esse cone aqui que está inclinado, se eu inclinar, a minha medida vai estar errada. Então, para medir a altura, a pergunta que eu falei para vocês é: por que sempre tem que estar? Porque para mim medir a altura, a minha altura, eu tenho que estar ereto. Ou seja, eu tenho que formar com a base, a minha base com o chão, um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, eu tenho que estar ereto. Por isso que a medida da altura sempre tem que formar com a base um ângulo de 90 graus. Deu para entender? Legal? Então vamos lá então. Continuando aqui então. Vamos falar sobre a planificação do cone. Vocês fizeram na casa de vocês o processo contrário. Vocês, da planificação, veio para o objeto 3D, que é o cone que vocês trouxeram hoje na nossa aula de hoje, né? Agora eu vou fazer o processo contrário para vocês entenderem como é que nós planificamos um objeto, tá? Então eu tenho esse cone aqui, ó, que eu tenho a parte lateral e a base, tá? Ó. Então, se eu fizer um corte aqui e um corte aqui na base, e eu colocar no plano, que está dessa maneira aqui, então quando eu faço um corte e coloco no plano, eu estou planificando, tá? Esse objeto tridimensional no plano. Então, essa figura está planificada. Percebam aqui, ó, que eu tenho a geratriz e o comprimento 2π vezes o raio, que é o comprimento dessa circunferência aqui. Aí vocês lembram a segunda pergunta que eu fiz, que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá lembrado? Tá lembrado ou não? Lembro, né? Então, o comprimento da circunferência, ela sempre vai estar dessa maneira, 2π vezes o raio. Aqui eu tenho, para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho uma circunferência maior, para vocês entenderem essa figura aqui, e essa parte aqui é um setor circular, ou seja, é uma parte dessa circunferência maior. E essa circunferência menor é a mesma medida dessa aqui, que seria o comprimento dessa circunferência 2π vezes o raio. Vamos ver aqui 3 figuras da circunferência, para vocês entenderem aqui, ó. Eu tenho círculo e circunferência, são duas coisas diferentes, tá? Ó. Círculo é essa parte rosada, tá? E circunferência é essa parte circular aqui, que é o contorno dela, tá? Vocês me desculpem, mas essa cor rosada, né? Para mim é rosada, né? Vamos lá. Então, perceba que eu tenho raio 1, raio 2, raio 3, ou seja, da figura 1, 2 e 3. Vocês percebam que as circunferências são diferentes, tamanhos diferentes. Então, logicamente, que o raio também vai ser diferente, tá? Por ser diferente, vocês percebam que o comprimento, eles são diferentes do raio. Mas, existe algo em comum, ó. A volta completa em graus é 360, 360 e 360. Em radianos, 2π radianos, 2π radianos, 2π radianos. Então, para vocês entenderem que não importa, eu posso ter uma circunferência grande, pequena, média ou grande. Tanto faz eu pegar uma outra, todas elas, a volta completa vai ser 2π, 2π, 2π. Por isso que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, porque o que muda é o raio. Por isso que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, finalizando a nossa aula, o que nós vimos hoje?
conhecemos o que são corpos redondos, né? Onde que são utilizados. Nós vimos o cone, que era o objeto específico nosso, aonde que são utilizados, os exemplos que nós temos aí, e alguns conceitos de altura e comprimento e circunferência, que são as duas perguntas que nós fizemos aí. Vocês conseguiram entender tudo? Bom, se conseguiram entender tudo, legal. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Até mais.